Dale gurizada, beleza? Meu nome é Tomás, sejam bem-vindos ao canal Agenda Republicana e vamos fazer o Q&A. Vamos fazer o vídeo de perguntas e respostas, já pararam de chegar respostas novas e já tem um número razoável de respostas aqui pra gente começar a comentar. Então, sem mais delongas, vamos respondê-las. A primeira é uma pergunta que está repetida aqui, o Aquila Cavalcante Cabral e o Arthur Tuco fizeram mais ou menos a mesma pergunta. Quais os livros de economia que você recomendaria a um leigo? Ah, pequena correção. Na verdade, o comentário sobre livro de economia aqui é do Aquila Cavalcante Cabral e do Gabriel Cabral. Não sei se vocês são parentes, né? Talvez sejam parentes distantes, mas tá aí. Então, o livro que todo mundo recomenda, que eu já coloquei na descrição algumas vezes, é o livro de Introdução à Economia do Menkyo. Existem outros livros de introdução à economia também. O Menkyo é o mais utilizado nas universidades, é o mais comentado. Eu não tenho muito como julgar porque eu não tive uma disciplina de introdução à economia na minha grade. A gente tinha duas disciplinas fazendo esse papel, que foram História do Pensamento Econômico e Contabilidade Social, o que está longe de ser ideal. Aqui eu já vou tocar num tema que suscitou um pouco de polêmica lá na economia mainstream. Foi um post do Lucas Fávaro, que está sendo o nosso criador mais ativo ali na página, onde, entre outras coisas, ele fala que não é bom você ir para os clássicos para aprender economia. E aí deu toda uma discussão sobre mas você não está transformando a economia então em curso técnico, é muito importante saber de onde vieram as discussões. Isso eu concordo. Mas qual é o ponto? E aqui, vindo de alguém que não teve uma disciplina de introdução à economia, tanto eu quanto outros alunos, outros colegas meus, nós saímos com essa mesma sensação. Se você chega direto para ler os clássicos, você não tem maturidade para debater os clássicos, você simplesmente aceita o que está escrito ali sem questionamento. Eles são os primeiros autores, então tem muita coisa ali que está ultrapassada, mas que faz sentido se você ler. Só que existe todo um desenvolvimento para você entender por que aquilo lá não é mais válido. Então você vai ter todo um retrabalho de desconstruir várias dessas ideias que você leu ali no Smith, no Ricardo, no Marx, no Malthus. E aí você entender, tá, é diferente. Sendo que se você começar com um ensino bem manualzão, para entender os conceitos básicos. E aí você for para os clássicos, aí você vai entender, isso veio daqui. Aí vai entender, foi isso que esse cara não captou na época. Aí você consegue ler como algo mais localizado, como, olha, isso aqui é um livro do século XVIII, XIX, que tinha essa visão de mundo, eles tinham esses problemas. Então você consegue de fato debater e não simplesmente aceitar, porque você não tem nenhum conhecimento de economia e está lendo aquilo lá direto. Então já fica essa recomendação dupla. Eu não recomendo você começar pelos clássicos, mas se você quiser ler, leia com essa mentalidade, né? Não seja anacrônico. Dos clássicos, o mais acessível e o mais interessante é o Adam Smith. O Riqueza das Nações é um livro bem fácil de ler, como eu já comentei. Ele tem uns trechos que ele fica chato. Se pegar nos primeiros capítulos, eu não li ele inteiro, sendo bem sincero. A parte que ele vai discutir a origem da moeda e todo o processo de como os reinos começaram a diminuir a quantidade de metal nas moedas. É uma parte bem chata, bem maçante, fica bem confusa, porque tem várias referências da época que talvez não entenda, algumas unidades de medida meio esquisitas que eles usavam lá e que ninguém usa mais, nem nos Estados Unidos. Os outros clássicos, o Ricardo, eu acho ele um pouco mais maçante, eu acho que o estilo de escrita dele, mas o Smith ele tem uma escrita muito agradável e é um autor surpreendentemente atual. Se eu olhar lá, você vai ver que muitas referências continuam se mantendo. Muitas das previsões dele ele acertou. É bem interessante de ler. O Marx, como você já pode imaginar, é um autor denso, é difícil. Quem já tentou ler o Capital, logo no primeiro capítulo, ele já joga uma tijolada na sua cabeça, ele já fala de fetiche da mercadoria,
Já fala de alienação do trabalho. Fetiche da mercadoria, inclusive, é um dos insights mais interessantes que ele teve. O Alisson Augusto comentou isso no vídeo dele e eu concordo. É um dos pontos que ele acertou. Eu acho que você não tem muito como negar essa discussão. Mas assim, volume 1, capítulo 1, o cara já joga isso direto. Né? O estilo de escrita dele é um tanto confuso, ele dá voltas, né? Além dele estar explicando ideias muito complexas, ele não está preocupado em tornar isso muito acessível. É uma coisa comum de autores dessa época. O Smith é uma exceção em autor clássico, autor do iluminismo ali que tem uma escrita agradável e acessível. Essas seriam as minhas recomendações, né? Principal, pegar algum livro de introdução à economia. Livro de contabilidade social até serve como introdução a macro. É importante você entender como se calculam os agregados macroeconômicos, como eles se comportam. Aquelas brincadeiras que eu fiz no vídeo lá sobre o PIB público e privado, né? Você entender exatamente o que é consumo, o que é investimento, o que implica um aumento do investimento em termos contábeis, porque as relações econômicas entre eles vão além do que está lá na contabilidade nacional. Mas né, até para você entender que, por exemplo, o PIB subir nem sempre é bom. Por exemplo, você teve um desastre natural, você vai ter um monte de obras que você vai ter que fazer. O crescimento do PIB vai ser elevado esse tempo, mas valeu a pena? Foi bom você destruir um monte de coisa só para você ter um crescimento do PIB? Enfim, já estou me alongando muito nessa resposta. A próxima aqui do Alan Bueno, brotherzaço que tá apoiando o canal desde o começo, pô, valeu aí. Se eu pretendo investir no canal, com microfone, câmera, etc. Sei que a bolsa do doutorado é osso, mas pretende colocar o projeto mais adiante. Eu pretendo, dependendo de como ele crescer, do que a gente conseguir. Eu ainda não propus nada de criar algum canal para me apoiarem. Eu tenho conta no PicPay e no PayPal. Sei lá, se alguém quiser mandar uma grana lá, fica à vontade. Eu posso mandar os dados aqui. Eu acho que seria dar um passo maior que a própria perna. Eu aqui no começo, pô, não tem nem 1.000 inscritos ainda, já tentar mandar isso, mas eu tenho vontade, à medida do possível, eu quero ter recursos melhores. Até para fazer outras coisas que eu tenho vontade. Tenho vontade de ter um fundo verde, até fazer umas palhaçadas a mais. Para as minhas lives de jogo. Essa webcam já tá boa para fazer stream, mas para fazer esse tipo de vídeo eu acho que seria melhor eu ter um recurso mais sofisticado. Microfone bom é uma coisa que eu quero ter, né? Tem outras coisas em vídeo que eu tenho vontade de fazer. Então, sim, à medida do possível eu quero levar adiante, eu quero investir, eu tenho vontade de ver crescer. Não tenho muita perspectiva de ser minha ocupação principal. Não sei nem se eu gostaria, mas eu tenho vontade de levar adiante, sim. E, de fato, fazer isso com a bolsa de doutorado é complicado mesmo. Eu fiz aqui o que eu podia. Segundo, dicas para quem for fazer mestrado em economia. Eu quero fazer AMPEC, né? Perguntar quem já fez. Isso já casa com uma outra pergunta do Flynn Steele. Ó, ele tinha feito uma primeira pergunta que eu vou ler depois, é que já juntou aqui. Segunda pergunta, estudo matemática, mas economia é uma das minhas áreas de interesse, tendo em vista que eu já estudo cálculo e estatística. O que seria necessário para fazer uma boa prova da AMPEC? Que foi a pergunta do Alan. Então vamos lá. Eu vou falar um pouco direcionado para você que já fez matemática, né, já viu cálculo e estatística. As nossas provas de matemática e estatística são provas difíceis. Eu já vi gente da área de matemática que olhou e falou assim: isso aqui é uma prova difícil, eu ia precisar estudar aqui para conseguir fazer. Então, você já tendo essa base, você tá na frente de muita gente. Para você ir para outra parte ali, né? Macro, micro e brasileira. É bom você dar uma olhada se o centro está procurando qual é o peso que eles dão para brasileira. Eu não sei se no mestrado tem alguém que dá 0 para brasileira, mas mesmo assim você precisa fazer e não zerar, senão você está desqualificado da ANPEC. Brasileira, se você não conhece muita coisa, olha, vai ficar meio decoreba. Se você não tem uma noção da história brasileira com a perspectiva econômica mesmo. Né? Talvez acabe sendo melhor você decorar alguns pontos-chave e não dar muita atenção para isso. Porque, assim, um livro de poder estudar é o Ordem no Progresso, que é uma coleção de artigos sobre pontos da economia brasileira,
que é um livro chato, é maçante, mas eu admito que é uma boa fonte para esses temas. Eu acho que aqueles cadernos de questões resolvidas da Ampec são muito bons. Pega aquilo lá como referência, vai vendo as bibliografias que eles indicam. De resto, seriam os principais livros de macro e micro, mas o que eu recomendo é você realmente olhar para questões passadas para você entender o estilo de questão que eles têm. Por mais que mude, porque a elaboração da Ampec muda a cada X anos, não lembro agora, mas cada vez é um centro afiliado à Ampec que elabora a tese, que elabora a prova. Eu não lembro quem está elaborando agora, mas mesmo assim dá para você ter uma ideia geral. Eu sei que assim, nas cidades principais que aplicam o exame, costuma ter cursinho. Dá uma procurada se tem. Em São Paulo eu sei que é a FIP quem oferece. Aqui em Maringá eu sei que tem um, eu esqueci o nome do cursinho. Eu acho que é alguma coisa aí de concurso que os caras também oferecem a PEC. Eu não fiz, eu quase fiz na minha graduação. Acabei ficando meio sem tempo, eu tava no último ano de graduação, tava escrevendo monografia, ia ter que ir para outra cidade, eu larguei mão e consegui passar do mesmo jeito. Então, minhas recomendações para a Ampec seriam mais essas. Lembrem-se que é uma prova onde um erro anula um acerto, então você pode ter nota negativa em alguma sessão. Responda apenas o que você tem certeza, mas você também não pode deixar nenhuma sessão em branco. Então, a próxima pergunta. Os livros essenciais para estudar história econômica. Cara, história econômica, o que eu usei foram textos, capítulos de livros de historiadores. Foi isso que os nossos professores passaram na nossa matéria de história econômica. Então, pega lá o Hobsbawm, né? O Era dos Impérios, Era dos Extremos, esqueci lá o nome de todos os livros dos Eras lá que ele escreveu. Aí, assim, o que me passaram nesse tipo de foi o Perry Anderson, né, foram alguns autores assim, então são historiadores mesmo. O Douglas North escreveu bastante coisa sobre história econômica, né? Ele foi o criador da nova economia institucional, mas surgiu muito em debate de história econômica. O Porquê as Nações Fracassam, do Samuel Robinson, em grande parte fala sobre história econômica. Ele pega a história para fundamentar a teoria institucionalista que ele está fazendo. Tem aquele Armas, Germes e Aço, acho que é esse o nome, que eu saiba ele toca um pouco nesses assuntos também. Então, sobre história econômica em si, eu não tenho muito o que indicar. Próximo aqui, Eduardo Costa. Você acha que programar em R é algo muito difícil? Depende da sua experiência prévia. Se você não sabe programar, ou se você já tem algum conhecimento de programação, de alguma linguagem imperativa orientada a objetos, é bem fácil. Acho o R uma das linguagens mais simples que você tem aí para aprender. Se você já tem experiência com algum outro software estatístico, com Stata, SAS, SPSS, aí a transição para o R é difícil. Porque o R já se parece muito mais com você programar em C, em Python, alguma coisa desse tipo. Agora, se você vai escrever rotina em Stata, por exemplo, ela é muito mais declarativa. O negócio você quase está escrevendo em inglês o que você quer fazer, mas ele tem que colocar exatamente do jeito que ele quer. Você não pode ficar manipulando tipos, fazendo esse tipo de coisa que talvez esteja acostumado em outras linguagens. Então, às vezes, você não consegue fazer algumas coisas que você gostaria de fazer, você está com um mindset de programar em C, por exemplo. Eu consigo usar o Stata, mas quando eu estava aprendendo, eu passei raiva, porque eu já tinha uma base de programação antes. Eu sou técnico em informática, então eu já até trabalhei com Java profissionalmente. Eu já tinha feito a minha dissertação em R, aí eu tive que usar a Stata para algumas matérias do doutorado, e eu passei raiva, porque eu não podia manipular os tipos, eu não podia fazer alguns pulos que eu queria, eu tinha que fazer do jeito que ele queria, tá?
Então, assim, se você já está acostumado com esse tipo de software, e assim, você escrever rotinas para ele, porque você pode, porque Stata, por exemplo, você pode fazer tudo por menu, tudo você apertar botão e ele faz tudo para você. Mas mesmo você está acostumado à rotina, ele não te ajuda muito a programar em R, porque tem um estilo muito diferente de fazer as coisas. Você vai ter que mudar a forma que você pensa para ir pro R. Então você tem essa coisa meio ambígua de que talvez se você não tiver experiência nenhuma, o R é mais fácil do que se tiver a experiência errada. Mas eu acho que vale a tentativa, até porque ele é muito parecido com Python. Se você quiser mexer com simulação, por exemplo, o pessoal está usando bastante Python. Se mexer com simulação, você vai precisar entrar mais em programação mesmo, né? Ou Python, ou um C++, alguma coisa assim. Então, pode ficar mais fácil se você tiver, se você começar do R e usar ele como um trampolim. Eu acho que vale a tentativa. Mas é aquilo, o melhor pacote estatístico é aquele que você sabe usar. A primeira pergunta do Flynn Steel é: existem boas contribuições de inteligência artificial no estudo e pesquisa da economia? Não conheço muito. Com certeza existe potencial, existe gente estudando. Tem muita gente querendo entrar com machine learning. Então, nessa abordagem de inteligência artificial, tem gente que está começando. Eu estava vendo uma pesquisa de um professor, inclusive foi um egresso da UEM, que hoje ele é professor na Universidade Bryant, lá nos Estados Unidos, e ele trabalha muito com machine learning. O que eu entendo que está sendo o papel? A gente está usando inteligência artificial para fazer previsões. Para isso, ela está tendo muito mais sucesso do que inferência estatística. Só que, se você quer algum tipo de análise de causalidade, aí o machine learning é terrível. Então, aí a melhor ferramenta é a inferência estatística. Esse parece que tem sido o papel dentro da teoria econômica da inteligência artificial. Para aplicação, eu imagino que a previsão é mais importante do que a causalidade. Aí entra bastante, né, os robôs que já são usados na Bolsa de Valores. É provável que isso também seja interessante para decisões empresariais e governamentais. Do que eu conheço, é isso que tem sido usado. Então o João Pedro Arruda fez uma pergunta bem longa, na verdade fez várias perguntas, 10 perguntas aqui, vamos mandar aqui, eu vou tentar fazer no bate-bola aqui. Aproveitando que o canal não tá tão grande, dá minhas sugestões, mas gosto muito do canal, tenho certeza que vai ser o futuro Marcos Lisboa, só cabeludo com jeito de estudante de humanas da Federal. Pô, muito obrigado, me sinto lisonjeado, espero que eu chegue lá mesmo. Minhas sugestões, faz um vídeo sobre análise econômica do direito, falando do Ronald Coase, Richard Posner e Gary Becker. Comecei já falando de institucional, então eu toquei um pouco no Coase quando eu falei de custo de transação, mas dá para procurar algumas coisas. Análise econômica do direito é um tema que eu quero conhecer mais, eu ainda não conheço tanto. Eu só conheço assim, dentro do que a gente... Você usa o arcabouço da nova economia institucional, então dentro do que eu já conheço de institucional eu tenho uma ideia. O Posner eu não conheço, ou talvez eu já vi alguma coisa, não lembro de nome. O Becker é muito interessante, ele que começou o estudo de economia do crime, e assim, muito do que a gente faz de economia aplicada hoje vem do Becker. Seria legal eu abrir algumas coisas dele, mostrar alguns probleminhas, fica um negócio bem Free Economics. O Free Economics usa bastante os estudos do Becker. Com certeza eu vou trazer. 2. Vídeo desmentindo Ciro Gomes e teóricos cepalistas. Galera já tá me pedindo pra fazer react do Eduardo Moreira, react do Ciro. Vou fazer. Vou fazer sim. Tem que tomar um pouquinho de coragem, mas vamos lá. Vídeo com sugestões de livro para iniciantes e pessoas com formação fora da economia. Eu dei algumas dicas. Se vocês quiserem que eu fale mais, eu posso dar uma pesquisadinha e tento fazer um vídeo só sobre isso. Vídeo explicando o pensamento de Keynes e desmentindo os mitos sobre ele. Muito bom. Eu segui um caminho para destrinchar
a microeconomia. Eu estou mais ou menos satisfeito com o que eu já falei de micro. Tem alguns tópicos a mais que quero falar. Eu quero fazer algo parecido com macro. O estudo da macro, propriamente dito, começou lá no Keynes. Como eu falei, o CE é o primeiro, ele tem a primeira afirmação registrada sobre macro na teoria econômica. O Malthus, em parte, tocou um pouco em macro, mas esses clássicos majoritariamente falam sobre micro. Não existia o estudo de macro antes do século XX. Então, com certeza, eu vou começar no Keynes e aí eu vou explicar bem o que são as ideias e desmentir esses mitos de que keynesianismo é imprimir dinheiro. É claro que alguns keynesianos depois ganharam essa reputação, mas o Keynes em si não tem nada a ver com isso. Vídeo falando sobre o plano real, as estratégias usadas para combater a hiperinflação, a âncora cambial e tal, e quais eram as outras alternativas e por que foram preteridas. Muito bom também. Plano real é fascinante, é um negócio, como alguns falam, é quase economia voodoo, uma coisa que era ortodoxa e heterodoxa ao mesmo tempo e eu conheço um tanto sobre o plano real. Eu tô até com o livro do Fiuza sobre o plano real aqui, que eu tenho que parar e ler. Na minha última ida ao sebo, que eu decidi que eu ia tentar retomar meu hábito de leitura, eu comprei um monte de livro que tá mofando aqui. Eu nem consegui pegar aqui durante o coronga, eu tô passando todo o meu tempo jogando. Eu acho que ele vai me dar alguns insights interessantes, mas isso é um tema que merece um carinho, eu tenho que dar uma estudada mais para limpar algumas coisas que eu já conheço sobre o plano real e sobre as alternativas a ele. Já adianto que muitas das alternativas ao plano real foram tentadas antes e por isso elas foram preteridas. Mas sim, vou fazer. Plano real é um tema que precisa ter e merece um vídeo inteiro só sobre isso. Vídeo sobre o Mário Henrique Simonsen e a economia do país na época. Também precisa ter. Vídeo sobre o padrão ouro e por que não seria viável voltar a ele. Também preciso, se fala muita besteira sobre o padrão ouro, sobre o nosso problema foi que a gente abandonou o padrão ouro, não sei o que lá. Conheço um pouco, mas ainda tenho algumas dúvidas, ainda tem uma explicação um pouquinho enterrada. É bom eu dar uma estudada a mais, limar ali as arestas e aí eu trago. Vídeo explicando teoria da vantagem comparativa. Em grande parte eu já fiz, foi o meu vídeo lá sobre o comércio internacional. Eu acho que eu posso entrar um pouco mais na diferença entre vantagens absolutas e comparativas, ou seja, como não importa só a diferença de produtividade naquele setor, mas também os salários, e aí entra uma questão de custo de oportunidade. Se vocês quiserem, eu aprofundo sobre isso. É que eu não sei se é material suficiente para eu fazer um vídeo inteiro, já que eu já falei tanto sobre comércio internacional naquele vídeo. Aí vocês me digam se vocês querem algo a mais. Vídeo falando sobre a obra do Alfred Marshall. É um bom tema. Eu abri alguns conceitos do Marshall aqui conforme eu fui explicando micro, expliquei concorrência perfeita e tudo. Mas talvez falar um pouco mais sobre a obra e o autor pode ser interessante. Até já me digam se vocês querem mesmo alguns vídeos um pouco biográficos, um pouco mais focados em autores. Eu tentei focar mais em teorias, em conceitos. Vídeo ensinando gente com formação jurídica que só sabe fazer regra de 3 e calcular 20% do valor da causa passar na prova do ANPEC. Eu tô zoando, é bem que eu gostaria. Bom, eu coloquei algumas dicas aqui sobre ANPEC. Não é muito do meu interesse começar a fazer vídeos de formação para ANPEC. Aí eu também não sei muito alguém que faz, assim, de forma consistente indicar algum conceito desse. Mas eu sei que tem alguns materiais por aí. Mas não sei, dependendo da demanda da minha disposição, quando vocês me convencerem aí, talvez eu faça alguma coisa. Se vocês tiverem dúvida de algum exercício especial, quiserem mandar algum exercício para eu resolver aqui, alguma coisa, talvez. Não sei, tá em aberto. Não é exatamente o que eu planejo fazer, mas não é impossível. Parabéns pelo trabalho e sucesso no canal. Pô, muito obrigado. Captain Nemo. Você prefere o modelo de bem-estar social ou de imposto de renda negativo? Aqui eu vou aplicar o centrismo radical e dizer que eu prefiro uma abordagem mista. Depende muito de quais são as falhas de mercado envolvidas em cada um dos modelos. Então eu acho que eu preciso estudar um pouco mais ponto a ponto. Por exemplo, segurança alimentar. Definitivamente um modelo de imposto de renda negativo.
Foi o que eu até falei no meu vídeo anterior, a história do Bolsa Família e do Fome Zero. Dá em dinheiro que é muito mais eficiente, muito mais barato, né? Para mim eu só vejo vantagens. Saúde. Como eu falei lá no meu vídeo sobre assimetria de informação, existem falhas de mercado relevantes no sistema de saúde. Mas também existem problemas em um sistema single payer. O Reino Unido, que tem um sistema single payer exclusivo, tinha menos leitos de UTI per capita que o Brasil, que é single payer no setor público, ele tem uma opção single payer, mas também tem um setor privado forte, porque aí o setor privado tinha um incentivo para ofertar mais leitos. Eu não conheço muito sobre o modelo de saúde, por exemplo, da Alemanha. A Alemanha foi um dos países que saiu melhor. A Coreia do Sul, eu sei que também não tem gastos sociais muito elevados. Praticamente nenhum país do leste asiático tem. Eles costumam ter um sistema de segurança social bastante enxuto. Em questão de saúde, previdência, tudo isso, eles são até bem draconianos, esses países. Você até fica se perguntando se isso é de fato algo que a gente quer por aqui. Eu já acho que é um pouquinho demais. Mas né, a maior parte dos gastos que eles têm são em educação. Mas o sistema de saúde coreano levou muito bem. Eu não conheço muito. Eu tenho a impressão que algo como o sistema de saúde alemão seria o melhor. Eu não acho que simplesmente passar para um sistema de imposto de renda negativo, voucher, na saúde seja a melhor opção. O sistema de saúde americano é um desastre porque até os gastos públicos são muito mais elevados que alguns sistemas single payer e é aquilo. Né? Então, eu acho que vai ponto a ponto. Eu não acho que imposto de renda negativo seja um substituto definitivo para o welfare, mas eu acho que ele pode beneficiar, em alguns pontos ele é mais eficiente e aí seria preferível. Eu tenho essa abordagem mista. Aqui o Berkenbrock, você faz que qual faculdade? Atualmente estudo economia na UFPR, queria saber também se recomenda alguma leitura sobre economia fora do que é obrigatório. Alguma leitura pouco mencionada, mas você considera muito importante. Bom, eu fiz minha graduação na Unesp, em Araraquara, fiz o meu mestrado e estou fazendo meu doutorado na UEM, né, Estadual de Maringá. Inclusive, eu quase fiz na UFPR o doutorado. Eu queria ter feito, mas eu não consegui passar com bolsa. Né? Eu até passei sem bolsa, mas sem condições. Né? Leitura sobre economia fora do que é obrigatório, eu tenho algumas recomendações sim. A parte de desenvolvimento econômico é uma parte que, assim, alguns não têm muito essa matéria, vem muito por cima, a literatura varia muito. Eu acho que, assim, você pega as coisas principais. Todo mundo tem que ler sobre CEPAL, por mais que você discorde, por mais que eu considere que esteja errado, tanto que o novo pensamento cepalino é bastante diferente de Prebisch, Furtado e companhia. Mas você tem que ler, você tem que entender o modelo de solo. Muita gente lê o Myrdal de uma forma mais geral, né, como uma base do pensamento cepalino, a ideia de causalidade circular. Eu acho que assim, a parte de desenvolvimento regional é uma coisa que nem todo mundo lê e que é muito importante. Eu acho que falta um pouco. O regional tem crescido. Não sei se porque eu tô numa região, né? Fica engraçado falar isso. Eu tô em um centro, até a região como um todo, onde se estuda muito economia regional. Então eu tive um pouco, mas na minha graduação eu não tive quase nada de desenvolvimento regional. Introduzir essa dimensão espacial na economia eu acho que falta na formação de muitos economistas. Tanto que eu acho que economia urbana tinha que entrar na grade. Eu só fui ver economia urbana depois da graduação. E nem foi em disciplina. Que assim, deve ter algum centro que algum professor oferta uma eletiva, muito bom. Se você tiver acesso a isso, faça, recomendo.
Mas eu acho que deveria entrar na grade obrigatória um pouco de economia urbana. Você entender, por exemplo, qual é o impacto de um modelo de urbanização, o que ele causa de custo com transporte, como ele faz os negócios, né, o comércio, a indústria se alocarem dentro do espaço. Qual é o impacto de, sei lá, você meter uma freeway, meter um viaduto cortando o meio da cidade? Como isso afeta o trânsito local, como isso desloca comércio, qual é a importância de existir tráfego de pedestres para ter comércio local e como isso impacta a segurança. Tudo isso aí são coisas que eu acho que faltam bastante na formação do economista hoje, pelo menos aqui no Brasil. Outra coisa que eu recomendo muito, que eu vi na minha disciplina de desenvolvimento, é economia ecológica. É um ramo bem heterodoxo, trabalha em outros pressupostos, em outro modelo, mas assim, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria ler, porque é uma leitura, sinceramente, desconcertante. Qual é a ideia deles? É muito baseada em tentar incorporar as leis da termodinâmica dentro da economia. Então é a ideia de que o planeta tem uma quantidade finita de recursos. Então existe um limite hard, não diria para a atividade econômica, porque você tem o aumento da produtividade que vai alterar isso, você vai ter as economias vão ficando menos intensivas em recursos, mas existe um limite de recursos que podem ser consumidos e um limite de reposição dos ecossistemas. Então é um horizonte que a gente não costuma olhar muito e é bem desconcertante quando a gente se volta para isso. Tanto que aí tem muita crítica barata de economista não olha para isso, e que a economia é pseudociência, porque eles consideram que o mundo pode crescer para sempre. Mas às vezes a gente abre um pouco de caminho para esse tipo de crítica fácil. Então, recomendo bastante esse tipo de leitura. Por mais que você não concorde com a economia ecológica, com o paradigma que eles utilizam, vale a pena ler. Né? O autor que eu recomendo, que é um autor seminal nisso, é o Nicolás Georgescu Huygin. Eu li algumas coisas dele ali quando eu fiz a minha disciplina de desenvolvimento e foi bem interessante. Outro adendo, lembrei disso logo antes de apertar para parar a gravação. Sobre livros que normalmente não se passam na graduação. Eu fiz uma eletiva de teoria dos jogos. Eu acho que tem uma parte muito interessante de teoria dos jogos que fala sobre eleições e sistemas políticos. Foge um pouco do escopo da economia, sim. Mas se tiver com um tempinho, se tiver interesse, vai ler. Essa parte. Se pegar um livro de teoria dos jogos, tem os capítulos mais pra frente que vão entrar em eleições, em coisas do tipo. Né? Eu leio o Condorcet. Eles falam sobre esses temas. É uma coisa muito legal, enriquece bem a nossa visão. É um tópico legal de economia política, que também é uma disciplina que eu não tive na graduação. A economia política pode ser ou você estudar a forma como a política afeta na economia, ou é um nome bonito para uma matéria onde você estuda Marx. Né? Para a maior parte das pessoas acaba sendo isso. Eu não tive, eu estudei Marx só em HPE, mas enfim. Pietro Lucchesi. Já ouvi falar de uma corrente dentro da academia de mudar o jeito que se ensina a introdução à economia nas faculdades? Esse artigo aqui serve para contextualizar um pouco. Eu vou abrir o artigo rapidão. Me desculpe, eu não li antes de gravar o vídeo. Eu já vi alguma coisa sobre isso, eu vou correr o olho aqui um pouquinho. Забуду имя любимое мое, твое имя любимое мое. Bom, eu li aqui meio por alto, depois eu quero ler mais com calma. Isso aí é um tema interessante, porque eu quero falar um pouco sobre modelos, sobre modelagem econômica, por que a gente tem pressupostos que podem ser vistos como irreais e todas aquelas coisas. Mas assim, eu não concordo completamente, eu acho que é equivocada essa ideia de que não existe equilíbrio na teoria econômica, a gente deveria abandonar essa ideia de vez, e que esses modelos não servem para nada. E é difícil você começar ensinando pelas falhas de mercado. Você tem que ensinar bem o que é trade-off, custo de oportunidade, quais são as estruturas de mercado. Você precisa construir um edifício teórico. O que eu posso dizer é que, para quem não é economista, você jogar esse modelo muito limpinho de concorrência perfeita e tal,
e nunca abrir para algo mais, nunca ensinar para eles coisas que de fato eles vão usar, você não tem por que ficar ensinando para um administrador, por exemplo, como o indivíduo maximiza a utilidade dada uma restrição de renda e ficar focando muito, ficar punhetando muito isso. Para ele seria importante um currículo mais dinâmico. Para o economista, eu acho que é importante construir esse edifício teórico, talvez colocar em paralelo algumas coisas de economia comportamental. E aí você teria que conseguir explicar a ideia da sabedoria das massas. É a ideia de que por mais que indivíduos errem, agregados tendem a se aproximar da média. Quase uma ideia ali do teorema do limite central. E o palpite de um agregado tende a ser acurado mesmo que os indivíduos estejam muito errados. E aí com isso você entrar em umas coisas de economia comportamental e explicar como que você pode sair desse equilíbrio e entrar numa situação de mercado falho. Mas eu acho que também exageram o quanto o mercado falha. Falam, o mercado que quase sempre falha. Eu discordo. Que eles falam como se essa teoria tá errada na maior parte do tempo. A gente brinca que é assim, mas eu não acho que seja exatamente isso. Então, mas assim, é uma discussão muito válida. Eu acredito que a gente precisa mudar, porque senão você fica com dois tipos de economistas. Parece que é isso que a nossa formação tem produzido. O cara que quer brigar com a realidade até se encaixar no modelo dele, né? E o cara que fala que o mainstream não serve para nada. É muito mais nuanceado quando você vai para quem realmente está estudando isso, você vai para os acadêmicos, os caras de ponta, a discussão está muito além disso, mas parece que na graduação as pessoas saem com esse tipo de sentimento. Então eu acho uma discussão muito válida. Mas eu não concordo completamente da forma que ela é apresentada. Enfim. Por último, eu tenho uma pergunta muito especial aqui do Gabriel Nunes, o Stormtrooper. Vamos lá. Essa é a pergunta mais difícil do vídeo inteiro. Em uma sociedade totalmente utilitária, onde uma instituição de ensino como a Corleone se posiciona em relação às leis monetárias em vigor referentes à opinião nacional a respeito do preço do ouro? Pô, você não coloca vírgula, cara, aí fica difícil ler a pergunta. Então vamos lá, isso aqui é bastante complexo. Então você tem que pensar em uma sociedade totalmente utilitária. A gente já tem um certo problema um certo conflito de interesses, porque a instituição Corleone, tradicionalmente, tem uma abordagem mais deontológica. Então a gente já tem que considerar uma instituição de ensino como a Corleone um outsider dentro da sociedade. Então, as leis monetárias em vigor, referentes à opinião nacional a respeito do preço do ouro, se está numa sociedade totalmente utilitária, a gente sabe que o ouro é um material com dureza baixa, então não é muito bom para criar ferramentas, estruturas, armas, mas ele é um bom condutor, ele é um metal que não oxida, então ele tem ali algumas aplicações interessantes. O preço vai depender bastante da demanda desses bens. Ele vai ser consideravelmente mais baixo que o preço do ouro atual. Então, com base em tudo isso, a posição de uma instituição de ensino como a Corleone é que ela vai comer o cu de quem está assistindo. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha conseguido dar uma boa resposta aqui. Espero que vocês tenham gostado. Diga aí o que vocês acharam. Se vocês quiserem outro Q&A, vamos colocar uma meta. Quando eu chegar em 1000 inscritos, eu faço outro. Aí a gente pode até lançar promoção. Traga 2 amiguinhos para o canal e ganhe um Beleza Fera. Então, muito obrigado por tudo, por terem me ajudado a chegar até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, já sabem, clique em gostei, inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este e no mais. Valeu, falou!